Quando a estrela vermelha sangrar e a escuridão se reunir, o príncipe prometido nascerá de novo em meio a fumaça e sal para despertar dragões de pedra. Quem é o príncipe ou a princesa prometida? Quem é o Azor Ahai e por que a Luminífera nunca existiu, mesmo sendo mencionado na série? Você vai descobrir isso de uma vez por todas e eu vou te apresentar um ponto de vista que eu nunca vi ninguém falar sobre. É algo que eu também não tinha percebido até certo tempo, só que com as revelações da House of the Dragon e observando principalmente a visão da profecia, você entende que o prometido não é o que todos imaginam. Nunca foi. Para descobrir quem é o príncipe prometido, você tem que se perguntar e entender o que é o príncipe prometido. O que exatamente ele deveria fazer na história. Em Game of Thrones e House of the Dragon existem dois termos que se referem à mesma figura lendária: Guerreiro da Luz e Príncipe Prometido. O nome Azor Ahai nunca foi citado no universo da série, mas é a mesma coisa. Azor Ahai, Último Herói, Príncipe Prometido, Guerreiro da Luz, Neferion, todos esses nomes se referem ao mesmo Salvador Prometido, que do ponto de vista da House of the Dragon renascerá para enfrentar a escuridão em algum momento. Renascerá porque o Azor Ahai já existiu, ele foi um homem que derrotou os Vagantes e o Rei da Noite no passado com a Luminífera, só que ele não matou os White Walkers em definitivo. Por isso, eles continuaram existindo mesmo após a batalha pelo amanhecer. Isso aconteceu no mínimo 5.000 anos antes da conquista do Aegon. Houve um período terrível em Westeros chamado Longa Noite, e o termo é esse porque literalmente não havia dia, o frio era surreal e a muralha ainda não tinha sido feita, então o inverno parecia interminável. Não tinha essa barreira separando os humanos do Rei da Noite. Nós sabemos que o Rei da Noite tem o poder de modificar o ambiente por onde ele passa, ele leva o inverno com ele, tanto que na cena final de Game of Thrones começa a ressurgir o verde além da muralha porque aquela presença sobrenatural do inverno já não existia mais. Então a neve foi desaparecendo e o verde nascendo outra vez. Mas na época da verdadeira Longa Noite, só o inverno dominava. Foi quando surgiu um misterioso homem chamado Azor Ahai, que decidiu forjar uma espada de fogo para derrotar os caminhantes que causavam a morte e a escuridão. Então, por 100 dias e 100 noites, o Azor Ahai trabalhou na criação da lâmina, que no fim ele sabia que só funcionaria se houvesse um sacrifício na criação da espada. Então, quando a lâmina ficou pronta, o Azor Ahai foi até a sua esposa, a Nissa Nissa, e cravou a espada no coração da sua mulher, combinando o aço da lâmina com a alma da Nissa Nissa e assim dando forma à Luminífera, uma espada flamejante e lendária, e que é a origem da frase que a Melisandre tanto dizia: a noite é escura e cheia de terrores e somente o príncipe prometido pode trazer o alvorecer. Azor Ahai, portador da luz, derrotou e exilou os caminhantes, e a batalha pelo amanhecer marcou o fim da Longa Noite. Então, após isso, Brandon Stark, o construtor, ergueu a muralha deixando o Rei da Noite em exílio, afinal os caminhantes não foram extintos. Séculos se passaram e então nasceu Aegon I, o conquistador Targaryen que, em algum momento da sua juventude, muito antes de chegar em Westeros e se tornar rei, ele teve um sonho profético. Aegon viu a Longa Noite retornando no futuro que podia ser a qualquer momento. Westeros novamente sendo dominada pelo inverno. Se o Aegon já tinha conhecimento da existência do Azor Ahai no passado e da batalha pelo amanhecer, isso ninguém sabe. E também não importa, né? Pois o que interessa é que por causa desse sonho, o Aegon Targaryen decidiu unificar Westeros em 7 reinos com apenas um rei. Ou seja, em teoria, Westeros ficaria unida para enfrentar a ameaça desconhecida. Do meu sangue veio o príncipe prometido, e dele será a canção de gelo e fogo. Antes do Aegon morrer, o último piromante valeriano gravou e escondeu essa frase na lâmina da adaga que só fica visível quando aquecida no fogo. Esse detalhe torna esse objeto parte crucial da profecia, porque, por meio dele, nós descobrimos que o príncipe prometido, ou a princesa, é um Targaryen. Do sangue do Aegon virá a canção de gelo e fogo. Com isso, nós podemos entender que, no mínimo, durante o sonho, o Aegon viu um Targaryen liderando e mantendo todos unidos contra a escuridão, ou até mesmo Targaryen lutando na Longa Noite ou reunindo forças para a batalha que está por vir. Algo desse tipo o Aegon viu no seu sonho para ele ter certeza que será um Targaryen. Se ele tem certeza, é porque ele viu. Isso é um fato confirmado por tudo que a House of the Dragon revelou do primeiro episódio até o 4º da primeira temporada. Agora olha que interessante, a visão do Daemon no episódio final tem uma Targaryen com dragões, a Daenerys, que o Daemon não faz a menor ideia de quem é, pois ela ainda nem nasceu. Mas e se o que o Aegon viu em seu sonho foi algo parecido com essa visão? E se ele viu a imagem da Daenerys ou até do Jon Snow, os dois juntos, que também é um Targaryen?
A convicção do Conquistador sobre a profecia ser Targaryen pode ser daí. Então, no universo da série, que é completamente diferente do universo do livro, tem uma chance considerável da visão do Aegon Conquistador e da visão do Daemon estarem completamente conectadas. O que o Daemon viu, o Aegon também viu, até porque a visão do Daemon foi fornecida pelo Corvo de Três Olhos, o Brynden, que também é um Targaryen. Ele é o Corvo de Game of Thrones que, no futuro, vai guiar o Brandon Stark para ele se tornar o novo Corvo até ele entregar essa mesma adaga nas mãos da Arya Stark. Game of Thrones, segunda temporada, episódio 1. O cometa vermelho da visão do Daemon aparece 2 vezes nos céus desse episódio. Na primeira, o cometa aparece diante da Daenerys com o Drogon e depois aparece exatamente na cerimônia da Melisandre, onde ela conta sobre o príncipe prometido. Esse cometa significa renascimento, o despertar dos dragões. É nessa cena, inclusive, que a Luminífera é citada em Game of Thrones. Por muito tempo, a Melisandre acreditou que o Stannis era o príncipe prometido. Ele até faz uma ceninha, retirando a espada do fogo, simbolizando a Luminífera do passado. Bom, obviamente não era o Stannis, pois ele morreu muito antes da Longa Noite retornar, assim como também o príncipe não era o Rhaegar, o pai do Jon, que, enquanto vivo, o Rhaegar pensava que ele era o príncipe prometido. Ele era fascinado por profecia. Tem até uma teoria que faria muito sentido com o que a House of the Dragon vem fazendo, que revela que o Rhaegar morreu sabendo que o filho dele com a Lyanna Stark, o Jon, nasceria como prometido. Existem alguns poucos sinais na série de quem vai ser a Canção de Gelo e Fogo, e um dos mais fortes é primeiro o cometa do despertar dragões de pedra e o sinal da união, que o prometido vai unir o reino de alguma forma, assim como o Aegon fez no princípio. Obviamente nem tudo na profecia tem que ser literal, mas esses 2 sinais foram a união e o despertar. Eles se cumpriram e um sinal favorece fortemente ao Jon Snow e o outro fortemente a Daenerys. A união é fundamental, pois é com ela que você ganha força para enfrentar criaturas do nível dos White Walkers, afinal sozinho não tem como. E esse ponto favorece demais o Jon Snow, assim como o cometa favorece unicamente a Daenerys Targaryen, afinal ela despertou os dragões de pedra. Jon Snow foi o primeiro homem a unir a Guarda da Noite e os Selvagens, e ele fez isso visando exatamente a ameaça, se unir contra a morte, exatamente o que diz a profecia. Todo o caminho que o Jon Snow percorreu na série, tudo que ele fazia, a sua maior preocupação sempre foi o Rei da Noite. É que o final, destruiu o personagem e isso afeta demais a nossa percepção dele. Mas o Jon, você olha pra ele e você sente que ele foi moldado para confrontar os Vagantes, o Rei da Noite. Outra manifestação muito forte a favor do Jon Snow foi o próprio Deus Vermelho. Reviveu o Jon para a batalha final e depois desse dia, a Melisandre até passou a acreditar que o Jon era o verdadeiro príncipe prometido. Os sinais, as evidências estão todas direcionadas para um lugar, para 2 figuras na verdade, gelo e fogo. Esse é o ponto da virada na profecia. O príncipe prometido não é aquele Azor Ahai que chega com a espada flamejante e golpeia o Rei da Noite dando fim aos Vagantes. Esse Azor Ahai ficou no passado. O renascimento dele na série recebeu outro significado. Em Game of Thrones e House of the Dragon, o príncipe prometido é a figura que possibilita que o Rei da Noite seja morto. Ou seja, o prometido fornece aquilo que ninguém mais poderia. Então ele não é o responsável por eliminar a ameaça diretamente e literalmente. Por isso, a pergunta é: o que é o príncipe prometido? Qual a função dele na história? E a resposta se encontra em Daenerys e Jon Snow. Jon, o único homem que uniu os selvagens e a Guarda da Noite e deu a vida pela sobrevivência. Em diversos momentos ele arriscou a própria vida para expor a existência e a urgência dos White Walkers, e por conta do Jon Snow, o Norte, Winterfell, recebeu o maior exército que o mundo já viu. Dothraques e Imaculados da Daenerys, formando uma junção única de força militar. Ela ainda forneceu obsidiana que o Jon foi buscar. Eles criaram diversas armas para o confronto final, e se não fosse por ela e pelo Jon Snow, por tudo que eles fizeram na história, a Arya sequer chegaria no Rei da Noite com condição de matá-lo. Lembra da pergunta que foi feita repetidamente no final da série? Pra que o Jon Snow foi revivido? Por que o Jon foi revivido se ele nem lutou com o Rei da Noite? Todo mundo se fez essa pergunta. Eu me fiz essa pergunta. Se falava muito, que ele tinha sido revivido à toa, que ele não fez nada. Mas isso não é verdade. Porque após ele ser revivido, Jon foi conhecer e convencer a Daenerys de que o Rei da Noite é real e só ele poderia convencê-la de algo assim. Foi por causa do Jon Snow que Daenerys decidiu voar até o norte com Drogon, Rhaegal e Viserion, e foi nesse momento que ela viu com seus próprios olhos a existência da morte na figura dos Vagantes.
por que, em primeiro lugar, o Jon foi se encontrar com a Daenerys, para unir forças, para unir o reino. Foi para isso que o Jon foi revivido, para se conectar com a Daenerys até a longa noite retornar. Aegon chamou sua profecia de Canção de Gelo e Fogo, o que faz total sentido quando você entende que eles são os prometidos. Daenerys e Jon juntos formam a Canção de Gelo e Fogo. Na série, o príncipe prometido nunca foi o que a gente imaginou. E sim, isso é muito decepcionante, não é nada satisfatório. É anticlimático porque nenhum confronto entre os dois a gente teve. Só que apesar de ter sido horrível, decepcionante, ainda assim é possível identificar o Azor Ahai renascido. Como Game of Thrones também já revelou, o substantivo príncipe não tem gênero em Alto Valyriano, portanto é príncipe ou princesa que foi prometido que vai trazer o amanhecer. A Luminífera de Game of Thrones não existiu por isso. Para a ideia criada no final, não teria espaço para a Luminífera. A única espada flamejante de Game of Thrones foi a do Beric Dondarrion. Aliás, o Thoros de Myr também tinha essa habilidade de colocar fogo na lâmina, mas não era a verdadeira Luminífera. O conceito dela exige sacrifício. Ou seja, o Jon teria que matar a Daenerys com a sua espada. Mas pensa como ele chegaria nessa ideia de que matar a Daenerys criaria uma lâmina especial capaz de matar o Rei da Noite, sendo que ele já sabia que a garra longa, a espada que ele tem, mata o White Walker. Fora que ninguém sabe se o Jon conhece a história do Azor Ahai tão profundamente. Então a Luminífera ganhou uma presença simbólica. Ela pode ser a adaga, fogo de cada dragão ou nenhuma das opções. Nada da profecia é obrigatório. Mas óbvio, né? Tudo só aconteceu dessa forma horrível por incompetência. O Jon poderia ser sozinho o Azor Ahai e ele enfrentar o Rei da Noite numa luta épica. Seria muito melhor do que o fim original. Ou então a Daenerys ser a prometida sozinha e ela no final se sacrificar para se tornar a própria Luminífera de maneira simbólica. Ela dá a vida pela vida de todos. Se fosse para matá-la como fizeram no final, teria sido bem melhor se ela tivesse morrido na longa noite. Morrer por algo grandioso. Porém, mesmo com um péssimo desfecho, isso não impede a gente de interpretar quem são os prometidos na série, porque eles estão lá. E são dois: gelo e fogo. A decepção fica pelo verdadeiro significado. O Azor Ahai renascido nunca teve a obrigação de matar o Rei da Noite no final. E olha, de todas as séries que eu já vi na minha vida, essa foi a maior quebra de expectativa que eu já presenciei. Mas é inegável. Jon e Daenerys sempre serão gelo e fogo. Sempre serão a história.